Olá, estamos iniciando o programa Realidades, Direitos Humanos e Cidadania, o seu espaço privilegiado de críticas, debates sobre grandes temas sociais. E hoje a gente conversa sobre um tema festivo, que é o tema festas populares, festas tradicionais. E para isso a gente convidou aqui a Carmen Leles, que ela é da Secretaria de Cultura do Recife, Secretaria Municipal, e ela também é historiadora, e temos a presença do Hélder Vasconcelos, que é ator, que é músico e é dançarino. E falando nisso, o Hélder trouxe aí o seu companheiro, né? Se fosse no Rio Grande do Sul era companheira, porque né, a sanfona, mas aqui é o pé de bode, é o fole, né? O fole de 8 baixos, né? E eu gostaria que ele Maravilha. Então vamos abrir com uma toada de abertura do baile de Cavalo Marinho, que a gente canta assim, ó. O de casa, o de fora, manjerona quem está aí. O de casa, o de fora, manjerona quem está aí. É um cravo, é uma rosa, é a flor do Bugari. É um cravo, é uma rosa, é a flor do Bugari. Olha a chave do baú, Mariana tem. Cê sabe, você viu, eu não, meu bem. Olha a chave do baú, Mariana tem. Cê sabe, você viu, eu não, meu bem. Olha a chave do baú, Mariana tem. Cê sabe, você viu, eu não, meu bem. Muito bom. Já deixa ela aí no cantinho para a gente daqui a pouco tocar de novo, né? Aproveitando isso, Hélder, fala um pouquinho, você citou aí o cavalo marinho, né? Então, nem todo mundo tem, eu acho que a dimensão da importância do que seja, né? Essa dimensão dessa celebração, desse evento, né? Fala um pouquinho o que é para nós, o que tem feito, né? Você está aí num dos pontos da liderança desse processo. O Cavalo Marinho, assim, para mim é minha escola de formação, né? Eu posso dizer que eu tenho 2 escolas de formação, que é o Cavalo Marinho e o Maracatu Rural. O Cavalo Marinho é do ciclo natalino, o Maracatu Rural do ciclo do carnaval. E porque eu não tenho uma formação acadêmica ou de um outro lugar no meu trabalho artístico, tanto de músico como ator como dançarino. Porque o Cavalo Marinho é um teatro, né, que reúne essas vertentes artísticas. E assim, a gente pode falar dela, mas eu acredito que a gente estende isso para todas as tradições populares, né, que é a manutenção de um fazer, e mais do que isso, é a manutenção de princípios que regem esse fazer. Por isso que é formação também, né? Por isso que ela tem essa possibilidade de te formar. Ela revela um jeito de fazer. A música, o teatro, a dança, eles são expressões de um jeito de fazer. E que jeito é esse? Que princípios são esses? O que eles regem? E como isso não está nessas outras estruturas de formação, na academia ou né? É só nas tradições que você vai ter isso. Então, é uma importância muito maior do que a gente imagina. É algo comparável a uma língua, né? Por que uma língua é tão importante? Sim. Uma tradição, um festejar, um celebrar, um brincar, como a gente fala, ela tem uma importância, ela guarda muito mais do que aquilo que a gente está vendo e ouvindo. Exatamente como uma língua, muito bom. No meu entender. Assim. Temos a presença aqui da Carmen Leles, né, que está lá na Secretaria de Cultura. Fala um pouquinho do seu trabalho, né, e também, quiçá, um pouco do papel da Secretaria, né? Bastante importante nesses tempos a gente falar que retomar a questão da cultura, isso, né? Isso. Destes temas tão fantásticos, né, que de forma tão linda você coloca, né, de uma forma poética, mas de uma forma muito verdadeira. Eu trabalho com cultura
a gente tem mais de 30 anos nessa área, não é? E no processo de formação, porque no caso da instituição pública, do poder público, a gente tem um papel não de artista, não desse que tem a possibilidade dos saberes. A gente observa, a gente trata, trabalha, mas vocês que fazem. Nós não somos os atores principais, não é? E a Secretaria de Cultura tem esse papel. Então, trabalhamos nos 3 ciclos e trabalhamos com o processo de formação também, que é essa observação e a formação de grupos, não dos grupos de artistas, mas a manutenção, a criação de possibilidades de trabalho, enfim, é o papel principal, né, desses equipamentos que tratam da cultura. E, Helder, como é que você vê assim, o papel do, né, você que está dançarino, músico, do artista em geral, nesse momento histórico, assim, em Pernambuco, no nosso país, assim, que você vê como um papel que é relevante, né, considerar, assim? Sem dúvida. Não, a gente não tem como achar que falar das festas, né, dos ciclos de festa, das tradições populares, a gente poderia isolar do momento atual do país, porque eu acho que é um dos primeiros ataques que essa nova estrutura, essa nova velha estrutura, mas essa radical estrutura que se faz presente agora, ela aponta, né? São os primeiros alvos, são os povos indígenas com seus saberes, é a terra, é a ecologia e é a tradição. Você percebe como isso é a mesma coisa, né? Esses saberes, eles estão interligados, cada um no seu lugar, cada um na sua vertente, que para mim eles se resumem ao jeito da natureza. Como a natureza se organiza, a natureza como um todo, a natureza vegetal, animal, a terra, o solo e o humano, porque o ser humano às vezes esquece que ele é natureza, mas ele é parte dessa natureza. E eu acho que a grande distorção enquanto ser humano é essa desconexão com a natureza. E para mim as tradições populares é essa manifestação conectada com a natureza. Isso é o que eu venho analisando, treinando, estudando, fazendo, é essa relação com o jeito de fazer da natureza. Então, para mim, as tradições populares é como a natureza se expressa em forma de arte, de música, dança, através do ser humano. E esse governo, essa visão de mundo que esse governo mostra, né, assim, esse governo federal, esse falso presidente, na minha opinião, mas o que é louco é que está alicerçado por um entorpecimento de grande parte da população que não percebe a loucura que está entrando. O alvo principal é justamente essas formas naturais. De alguma forma você fala, eu me lembro assim, da questão do desenraizamento que a gente sofreu na nossa cultura ocidental em geral. Esse desenraizamento tem a ver com uma cultura mais artificial, que se afasta dessas tradições, que tem mais raiz, né, tradicional, e aí entra a questão da cultura, da festividade, da popularidade, que você chama também dessa conexão com a celebração da própria natureza, né, o respeito aos ciclos e tudo mais. Né? Não sei como é que Carmen vê essa dimensão, né? A cultura, tem uma relação de cultura e natureza bem importante, como essa cultura pode ser mais sustentável, respeitar mais o tempo da vida, da natureza, das pessoas e menos do mercado, digamos assim. Exato, né? Exato. Então, a cultura como algo muito maior, né? Quando a gente fala, inclusive, de cultura e educação e tenta separar, ou até colocar que a cultura ficaria numa situação do pós, do depois, e não é verdade, porque, na realidade, quando a gente vai para a escola, a gente já leva um cabedal absurdo de culturas, né? Do que a gente tem dentro da casa, do que a gente tem na vizinhança, da comunidade que a gente vive. Então, é um cabedal muito forte, e é a nossa resistência. É a nossa forma de expressão maior que está vinculada às questões da tradição e da natureza. Porque, no caso das famílias, no caso do Brasil, por exemplo, esse enraizamento, essa relação que vem do interior
para os centros urbanos que são trazidos, como os nossos brinquedos, por exemplo, que vêm da Zona da Mata, que vêm do Sertão, que vêm do Agreste e que ocupam as cidades. E muitas vezes, e hoje, como você coloca, esse desenraizamento, o que ocorre é a cultura da superficialidade. Então, o que a gente percebe claramente é que as pessoas perderam essas relações com o que, de fato, nos preenche, nos permite ser o que nós somos. E aí eu acho que são os ciclos festivos e é a grande festa colocada, não a da venda, não a do mercado, não a que turisticamente importa para quem vem ver. Porque uma coisa é quem vem ver a festa, outra coisa é quem faz a festa e quem vive a festa. Porque é uma relação, inclusive, ritualística, que tem a vinculação com o profano e com o sagrado, o mais sagrado dos sagrados. Então, em cada brinquedo você vai ter envolvido um universo muito amplo, muito grande e depois muito restrito, do menor até o maior espaço. Um lugar especial, que não é o lugar físico. Eu fico imaginando, né, que como que pode, nas dimensões tão importantes do ser humano, se tornar para alguns até ameaçadora. Por exemplo, né, as festas, os feriados, o momento de festividade, da brincadeira, parece que é considerado no mundo econômico assim, algo que, né, você está lá, é a pessoa que não está no mundo do trabalho. Ou não está levando a sério, né? Isso. Então, como se a vida humana não se caracterizasse muito pela dimensão da lúdico, isso, né? do da lúdico celebração. e da festa. Quando a gente coloca sempre... eu sempre, quando estou conversando com as pessoas e nos cursos, nos seminários que a gente promove, conversas, essa coisa, a gente vem da festa, a gente é a festa, independente do ciclo e dos dias contados da festa. Até porque nós vivemos a festa para a culminância ser aquilo que a gente leva. O carnaval não acontece nos dias do carnaval. O São João não acontece nos dias, mas ele é um projeto de vida. Ele tem uma relação que está envolvendo a família como um todo, a rua, a cidade, não é? E todo um pensamento, toda uma relação simbólica de vida, de existência, que ultrapassa o limite do vender e do comprar, do assistir e do vir, né? Mas, logicamente, que todos esses ciclos festivos, inclusive os nossos aqui no Recife, eles ficaram para o mercado. Então, o próprio carnaval vira uma situação institucionalizada que vende, que promove a relação de vender, né? E olha, tudo bem que a cultura seja um produto. Agora, esse produto é um produto especial demais, porque ele não faz parte de uma venda comum, mas de um processo. Isso não pode ficar maior do que o processo. Do que o processo. E o processo é o de quê? De ser. Exatamente. Então não é de estar, é muito maior. É que lugar é interessante esse? também que nesse momento, né, claro, o carnaval é o ápice disso que eu vou falar agora, mas na verdade está expresso em muito da dimensão da cultura e da festividade. A gente também se torna, né? A gente se torna o pastorinho, a gente se torna o boi, né? A gente se torna o palhaço, a gente se torna outra coisa que é parte da vida humana nossa esquecida, talvez, né? Falando em boi, você fez um trabalho com o boi lá. Exatamente. O boi, ele tem uma magia, porque ele é ao mesmo tempo extremamente abrangente, existem muitas formas de se expressar, e ele é extremamente... ele dá conjuntura, ele contextualiza. Quando você vê um boi, para nós brasileiros, né? Porque existe boi no Brasil inteiro, quando você vê essa brincadeira do boi, você não tem dúvida, é um boi e acabou. E, ao mesmo tempo, ele é extremamente diverso. É por isso que o boi, para mim, é uma das festas mais representativas do Brasil, porque o Brasil fala um é pouquinho isso. Como é que é o básico da festa do boi. Né? O boi, ele é isso. Ele é um boi. O boi, para ser um boi, ele só precisa ter alguém vestindo essa figura do boi. Que pode ser pequeno, grande, ter duas pessoas dentro, ter uma e tal. E porque ele é tão diversificado, o boi, ele faz parte dos ciclos de Carnaval, Natal e São João, são os 3 maiores ciclos, né, de festas do nosso país. Ele faz parte do profano, do religioso, ele está em todos os contextos, em todos os estados e das mais diversas formas. Então, ele, para mim, é o próprio retrato do Brasil. Porque, né, nós nos percebemos agora mesmo que esse mesmo instrumento tem nomes diferentes pela região e tal. Então, mas a gente se entende como brasileiro. Como que um gaúcho é brasileiro ao mesmo tempo que alguém que está no Macapá? Isso é um milagre, quase. Esse auto-reconhecimento, porque é tão diferente, mas algo pela conjuntura, que eu não sei se foi boa,
teve um preço muito alto, essa conjuntura, mas já foi pago, gente. Vamos curtir isso. O gaúcho, eu não sei por que danado, quanto de sangue que foi derramado para acontecer isso, porque foi fruto de sangue derramado, não foi um projeto de consciência poética bacana, Pacifista. Foi fruto de muito, mas ele foi pago já. Então o Brasil é um milagre, não um milagre de nada, um milagre. Como é que num processo de tanta dor nós estamos aqui celebrando, fazendo música, dançando, gente? Quantos povos têm dificuldade de dançar hoje, porque, né? E a gente dança ainda. E a gente se reconhece como... Tem uma unidade entre o norte e o sul, leste. A gente é... E aí pegando o gancho dessa conjuntura, como é que isso não pode ser pensado como... Como é que isso é menor porque isso não é trabalho? É uma grande frustração. É o contrário, a gente nasceu para celebrar, a gente nasceu para dançar e não para passar 8, 9, 10 horas trabalhando para enriquecer uma pessoa que não tem relação muitas vezes com ele. Não estou condenando todos os patrões e tal, mas a grande maioria, a gente é uma dose de um sacrifício que fere o próprio ser humano. Então, na verdade, é o contrário. Às vezes pouco tempo, né? O tão importante, um tempo sagrado, né, da família, o tempo do descanso, o tempo da festa, o tempo fica cada vez mais restrito e a gente parece que tem que trabalhar mais para ganhar menos. E a situação e a aposentadoria ameaçada agora. E o ser humano virou trabalho. E aí é o contrário. Aí isso dói tanto, isso frustra tanto que o jeito é condenar a festa. Você falou dos ciclos, né? Fala um pouquinho das festas principais, então, são esses ciclos. O que são isso? Fala dos nossos. E eu acho que do Brasil mesmo, né? Sim. Alguns mais, a gente tem aqui mais fortes, né? Mas assim, são os 3 grandes ciclos, né? O ciclo carnavalesco, o ciclo junino e o ciclo natalino, que nós no Nordeste ainda temos com muita força. Embora o natalino, por exemplo, é já bem menor. O São João, bastante grande, inclusive pela relação de comércio, porque é uma coisa que envolve o Brasil inteiro, envolve a questão mercantil. E tem uma força vital extremamente linda, né? Porque se você vê o Nordeste fora daqui, o povo nordestino em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Santa Catarina, seja lá onde for, que esse migrante ocorre e ocorreu, né? E a gente sabe disso. Então, nesse período, tem muita gente que pede demissão do emprego. Tem muita gente que marca férias e não tem, se você não der as férias, ele sai do trabalho. Sabe para quê? Para vir para o Nordeste. Porque tamanha a importância, né, dessas festividades. Tem um samba de roda. Dessa relação que é o São João. Vamos ter que fazer um pequeno intervalo, né? Está muito bom a nossa conversa. Vamos continuar no outro bloco, logo sobre essa questão das festas populares tradicionais. Nós estamos conversando hoje sobre a questão das festas populares tradicionais. Nós temos aqui a Carmen Leles, né, Secretaria de Municipal de Cultura e também historiadora, e temos o Helder Vasconcelos, que é músico, né, também é dançarino, e ele trouxe aqui o seu companheiro, né, o pé de bode, o fole de 8 baixos. Companheiro às vezes, né? Agora o gênero não é mais uma barreira, né? A gente tem que quebrar. Então, às vezes eu não entendo, às vezes ele é feminino, às vezes é masculino, depende da... E nós estávamos falando uma questão que você tem uma música aí sobre o que a gente estava falando no outro bloco. Né? Eu lembrei do que a gente estava conversando, que é um samba de roda. Acho que até a Bethânia gravou isso, que é: eu trabalho o ano inteiro, só pra passar fevereiro em Santo Amaro, só pra passar fevereiro em Santo Amaro. É isso, né? É o que dá o sentido, né, do trabalho, é você passar celebrando. E a gente falava, né, Carmen, no outro bloco, sobre os ciclos, né, as festas, os grandes 3 ciclos, natalino, carnavalesco, junino, né? E você estava falando algo sobre isso. Sobre isso. E sobre a importância, né, da manutenção desses ciclos como uma vitalidade da cultura, da nossa cultura. Sem eles, nós não temos expressões.
e eu digo a expressão maior, esse lugar simbólico de vida, de se representar e de representar. Eu me sinto representada a partir de... E eu represento, na medida em que eu aplaudo, na medida em que eu estou presente, então existe uma troca muito grande e essa é a relação de sociabilidade maior que a cultura pode nos trazer. É o bem maior em termos de desenvolvimento, em termos de cidadania, não o lazer pelo lazer. O lazer pelo lazer já seria maravilhoso. Entretanto, ele agrega diversas situações outras de desenvolvimento humano, de cidadania, né? E de representatividade, de autoestima. E é aí que a gente se desenvolve mais, Lógico, no lazer, né? Exatamente, o lazer tem essa força, né? E quando você comentou aí sobre como foi difícil essa chegada desse invasor aqui, né? Da destruição de povos que aqui já viviam e que nós os temos dentro de nós e que nós com o tempo fomos esquecendo que somos eles também, esquecendo que pintar o corpo, que dançar na rua, que ser da forma como esses nossos antepassados eram, ficou pequeno entre nós, lá dentro de nós escondido, e que cada dia a gente precisa botar mais para fora, porque nós não temos 500 anos, nós temos muito mais de 15 mil anos, porque quem estava aqui, quem vivia, tinha isso aqui, e nós somos eles. A primeira barriga brasileira é indígena, não tinha nem o negro aqui ainda. Sim. Então, era o ibérico e foi a indígena. Então, assim, somos nós. E depois a relação com a negritude. E depois a própria formação desse colonizador aqui, que para nos colonizar usou a festa. Nós somos filhos dessa festa. Uma festa que maltratou, uma festa que tentou, inclusive, nos conter de todas as formas, mas que, entretanto, de lá, do fundo de tudo e dessa identidade que quiseram nos tirar, nós ressurgimos. Nós ressurgimos fortemente. Vamos falar um pouquinho depois sobre a relação até entre essas festas que brotam de uma dimensão da religiosidade. Da religiosidade, né? Principalmente do cristianismo, né? Então, depois a gente fala isso. Agora, queria que vocês colocassem, talvez pode o Helder começar, a importância dessa dimensão da festividade, que envolve a brincadeira, o aspecto que a gente chama de lúdico, né? Do jogo, da brincadeira, da celebração, para essas dimensões, por exemplo, que Carmen agora tocou, a relações sociais, né? Por exemplo, violência, pacificação, a questão da saúde, principalmente a saúde mental, né? Como algo de produção de saúde mental, né? De inserção das pessoas na vida, nas tradições, na família, a importância disso nesses vários aspectos aí que a gente lembra agora. A gente é um fio, né? Eu acho que talvez que começa na nossa infância, né? Qualquer garoto ele tem isso fluido e tem uma conjuntura social, né? E de sobrevivência e tal que vai minando esse fluxo natural que está em todas as crianças de todos os lugares do mundo. A gente consegue perceber, né, conexões, né? Criança tem esse fluxo. E como e isso também por ser natureza, voltando, né? Por que a criança ela está mais conectada à conjuntura social, que está desconectada da natureza, ainda não estabeleceu aqueles padrões. Então, como essa tradição ela tem essa conexão, esse jeito de fazer, eu gosto desse tema, é um jeito de fazer as coisas, seja música, dança ou qualquer outra coisa, mas a gente percebe isso em todos os ambientes, não é só da arte, é a forma de ver o mundo, a manutenção disso tem essa manutenção desse fluxo da criança. Então, não é à toa que a gente fala até hoje que é uma brincadeira, que a gente brinca. E é na brincadeira que eu acho que está a nossa potência. A gente precisa... É uma questão social essa, né? É uma questão, como a gente estava falando antes, dessa negação disso para poder dar conta dessa desconexão, entendeu? Então, é melhor negar do que... Mas, por exemplo, você imagina esse garoto que, né, se ele faz parte de uma tradição, de uma brincadeira, ele consegue ter esses instantes de manutenção. Se você pega isso numa fase mais adolescente, é a galera dele, é a turma dele que é tão importante
para um adolescente. Num Né? período tão importante, a adolescência, a gente viu casos agora recentes, até com receio de que isso, né, tenha aumentado, né, violências na escola, dimensões do mundo virtual, como eles, de alguma forma, perdem essa conexão, e agora você está falando dessa conexão importante. Então, como é que... ele faz parte da tradição, aí... Como é que é isso? Claro, ele tem a turma dele e ele tem objetivos. Eu acho que muitas dessas distorções é falta dessa conexão e é falta de perspectiva, de objetivos, de nutrição. E a tradição nos nutre, e como foi bem colocado aqui, ela não é uma coisa pontual só dali do carnaval. O carnaval, né, se a gente está falando de uma coisa do ciclo do carnaval, ela é um ponto, é um ponto alto ou importante, mas ele não é o todo. Que, então, na verdade, se dá dentro das famílias. Quantas celebrações a gente faz, quantas festas a gente faz nas comunidades, né? E isso é a vida social, sem isso ela fica desnutrida, pobre e acabada. Exatamente. Né? E triste. Carmen, Imagina, né? E tem aquilo que você tem que cumprir uma certa... Você tem o que fazer. No final das contas, você tem o que fazer bom. Isso. Você tem coisa boa para fazer, porque dá uma manutenção no instrumento, os ensaios, o cuidado figurino. Você está com sua turma e você tem que fazer, e aquilo te dá orgulho, você tem... Entendeu? É um lugar de troca, é um lugar de reconhecimento, onde essa relação do você me representa, eu lhe represento. Então, qualquer nível de sociabilidade, seja o funk, seja o hip hop, seja a dança na rua... Que são tradições também, né? Tradições, então é isso. Então, e toda essa gama, porque a gente vai aglutinando situações. Então, hoje, esse adolescente precisa ter essa abertura, essa liberdade, até porque a influência do que vem de externo é muito grande. Então, claro que ele vai poder conviver com esse de fora, mas ele tendo um instrumento que já vem com ele, que é essa relação que você fala da nossa tradição. É um corpo que já existe e que vai aglutinar e que vai trazer referências outras que vão ser somadas. E é uma dinâmica que a cultura tem e que precisa ter. Então, é uma relação que precisa ser mantida, precisa ser trabalhada, mas precisa ser preservada também. É onde está o antigo, onde está o que a gente coloca como tradicional e onde está o novo, o contemporâneo, que vão sobreviver juntos. Que a gente não pode impedir esse aparelhamento, essa coisa que hoje existe. E aí, essa relação com os ciclos e com as festas, como eu estava dizendo do antes, né? A gente nasceu da festa, mas não é a festa que faz mal, não é a festa de Brasília, né? Onde se come, se bebe, se lambuza. Não, é uma festa interior que faz com que a gente resista. Porque foram os desiguais, os diferentes, os opostos que, num processo de afunilamento, num processo de colonização feroz, sobreviveram a partir das suas raízes. E que mesclaram essas raízes e que tanto nas religiões quanto na forma de vida e no desenvolvimento humano, se mantiveram firmes para ser essa beleza que nós somos e que o Helder disse tão bem. De leste a oeste, de norte a sul, esse Brasil continental se uniu. É a diversidade dentro de uma situação de repente, não é de homogeneidade, mas é de uma situação de identidades, né? Que está formada com essa diversidade toda. É extremamente rico. Querido, sobre essa relação da cultura, né, brasileira, tradicional, pernambucana, com essa influência já muito crescente que vem sendo já de muitos anos, né, da cultura, principalmente do American Way of Life, né, desse modelo cultural, desse modo de vida, que ele é muito potente pelo mundo, e no Brasil é muito... A gente estava vindo para cá agora, né, estava com a nossa bolsista do nosso programa aqui, a Juliana, né, e comentando a quantidade de lojas e instituições que adotam agora nomes norte-americanos, né, e o inglês. Então, a gente sabe que a cultura também ela vive de misturas e tudo, mas o que vocês acham? Talvez há uma exacerbação de quase que uma invasão cultural nesse aspecto que ameaça culturas tradicionais, ou isso é uma coisa exagerada? Né? Não, eu acho que a cultura sempre foi e continua sendo, infelizmente, instrumento de dominação também. Né? Também.
né? Desde a gente citou até os processos religiosos, tal, foram processos também, né, de colonização e tal. Então a gente vê isso acontecendo. Mas é também assim, né? A mistura também é irreversível, principalmente agora com conexões, né? A gente tem aparelhos, ferramentas de conexões que a gente não tinha antes e permite saber a cultura do outro e tal. Então, é um processo irreversível. A gente tem que lidar com isso. Então, eu acho que não é perceber onde tem domínio e tomar, onde se toma alguma coisa em nome de um poder e de uma apropriação externa. Mas, no fundo, eu acho que cada vez mais esse encontro, ele é maior. Ele vai se tornando maior. Mas você vê que isso é plural, por exemplo, a gente tem aqui, por exemplo, ouve nas nossas rádios músicas do mundo inteiro, né, tem conexão com a cultura do mundo inteiro, por isso que parece uma cultura que se exacerbou, assim, né? A gente tem uma massiva... Você liga o rádio, você vê, a maior parte das músicas são músicas em inglês. Tem uma estrutura de Então, dominação, né? Uma estrutura aí mundo da internet, né? Exatamente. Aí tem uma questão. E não é à toa que essa mesma estrutura que tem uma influência enorme no processo político que a gente está acontecendo agora. A gente não pode negar essa influência americana de domínio. É um país que insiste nesse pensamento da hegemonia mundial pela força a partir do domínio econômico, a partir do domínio econômico, do neoliberalismo, da violência pela arma, porque tem lugares onde não dá, eles bombardeiam. Então, a gente não pode mais negar isso. Então, isso é um aspecto, porém, a gente não pode também misturar tudo, porque o mundo, inclusive os Estados Unidos, tem aspectos que são muito interessantes da gente trocar, de se entender. Agora, troca é diferente, né? Talvez o problema é a hegemonia, né, e homogeneização que impede a diversidade, né? A gente não ouve mais músicas de lugar nenhum, só de um país ou dois. Exatamente. E é por isso que eu acho que são necessários processos de formação, né? Processos para que a gente possa preservar, criar situações onde as nossas culturas e a nossa diversidade, ela não é que se sobreponha, porque a gente não está numa briga de se sobrepor ou não, é de manutenção de critérios e de valores que fazem parte do que nós somos. Então, quando eu falo em reconhecer o outro, eu vejo um maracatu de baque virado e eu me reconheço no maracatu. O baque solto, da mesma forma. O caboclinho, da mesma forma. Então, eu tenho algo em mim que eles têm. Eles têm algo de mim que vai para eles. Enfim, essas relações de reconhecimento, de trabalho, isso é uma questão cotidiana, e isso está nos processos formativos das nossas crianças, dos nossos adolescentes. Então, o papel do poder público, inclusive, e agora eu falo enquanto poder público, ele é necessário, ele tem este papel. O poder público, o Estado é que precisa. Hoje nós vivemos um processo extremamente terrível dessa condição, porque a gente está vendo um governo vendido, um governo que é o macaco de Trump, dos Estados Unidos. Então, a gente não quer isso para a gente. O que a gente quer é que esse Estado brasileiro se coloque enquanto Estado brasileiro e que esse poder público dê lastro. Ele não tem que manter o brinquedo, ele não tem que criar o brinquedo. Quem faz o brinquedo é o brincante. Agora, ele tem que dar lastro, ele tem que dar subsídio. Por isso, o Ministério da Cultura. Por isso, não pode ter fim às relações do poder público, que tem que lastrear a forma de apresentar e de ser desse povo. Porque é a língua, é a manifestação, é a celebração, é a ritualização e é o processo de desenvolvimento humano que essas culturas, não só a arte, mas a cultura como um todo, sendo vista como algo que traz muito além de uma apresentação artística. Nesse sentido, em si. Você acha que foi uma perda considerável a extinção do Ministério da Cultura? Extremamente forte, porque é lógico, quando poderes autoritários querem se estabelecer, para onde eles partem? Principalmente é cultura, é educação, é na parte da intelectualidade, é em quem pensa e que, portanto, pode mudar ou preservar ou manter situações que são de poder do povo, é aí onde eles agem. E por isso o fim do Ministério da Cultura. Lógico, sem cultura, quem somos? Sem cultura, quem somos? Não somos nada, não somos ninguém.
Porque somos fruto de uma diversidade cultural muito grande, mas é essa relação de diversidade que nos faz resistir. O carnaval não é uma festa, o carnaval é um lugar de resistência. Vocês viram uma mangueira na rua? Viram uma mangueira desfilar? Ouviram o samba enredo da Mangueira? Viram o Paraíso do Tuiuti? Viram o Rio de Janeiro no carnaval? Viram Olinda no carnaval? Então, esse momento é o momento não de botar máscara, mas de tirar a máscara e de ser quem a gente é. E de dizer, a gente vai resistir, a gente precisa resistir, a gente quer resistir, porque a gente é maior do que isso. Porque o cavalo marinho fala mais alto. Porque o ciclo natalino nos reporta, mesmo sem ser cristão, a um alto e uma relação do brincar e do ser que é de sociatividade, que é de sociabilidade e de crescimento. As comunidades que são geradoras das agremiações, eu digo, o carnaval não é no carnaval, mas é o ano inteiro. Porque lá se reúnem homens, mulheres, crianças que trabalham o tempo inteiro para fazer a fantasia, para manter o estandarte, para criar uma situação da rua, para fazer um livro de ouro, para fazer uma festa, um bingo, seja lá o que for. Sabe para quê? Para ter condição de estar lindo e ser aplaudido no carnaval. No momento do ápice, entende? Nesse aspecto, assim, só um complemento disso aqui, eu dou uma complicadazinha maior, sabe? Eu não acho o poder público hoje no país, inclusive no nosso estado, que percebeu isso, não. Eu faço parte da tradição popular há quase 30 anos, não nasci exatamente nas tradições que eu faço parte, mas ainda muito jovem e tal. Assim, eu complico um pouco mais, porque dá uma complicada um pouco mais, porque eu até gostaria de estar dizendo uma outra coisa aqui. Mas, assim, o governo federal, o governo Bolsonaro é uma coisa e o Estado não é outra, não. Não é porque o governo hoje é oposição que eu acho que é uma mudança de postura radical, não, entende? Eu vejo muita coisa agindo do mesmo jeito. Só para jogar no ar, antes do terceiro bloco, antes do fim do segundo bloco, o Ocupa Estelita. O Ocupa Estelita com o Ocupa Estelita não, o Ocupa Estelita é um movimento de resistência, mas na insistência de um modelo de cidade que ignora completamente o movimento da cidade sob a tutela da prefeitura e do Estado. Bom, temos que fazer um intervalo, né? E voltamos logo em seguida a conversar sobre o nosso tema das festas populares e tradicionais, logo. Estamos de volta conversando sobre a questão das festas populares, tradicionais, e esse é até um tema que eu vou trazer agora de novo para os nossos convidados, né? A gente até conversava aqui no intervalo, né, com o nosso convidado, um dos nossos convidados, Helder, né, sobre as tradições. O que é a tradição, né, nesse aspecto da festividade? Por exemplo, há uma tradição da estética pernambucana, há uma tradição, talvez seja muito múltipla, mas dá para falar assim, uma tradição? Primeiro eu acho que é bacana assim, a gente entender o que é tradição, a gente não congelar essa visão de tradição ao maracatu, falando de Pernambuco, né, ao maracatu, ao caboclinho, a ciranda, isso são tradições, mas elas não se restringem a isso. A gente não pode confundir o que é a tradição a um tipo de estética, porque o hip hop é tradição também, não é? A gente tem tradições urbanas também. O rock and roll é tradição, né? Então a gente não pode confundir. E o que a gente pode caracterizar que seja uma tradição? Eu acho que qualquer fazer que ele vai se configurando ao longo de um tempo. Para ele virar tradição, ele precisa de tempo e de erros e acertos, testes. A banda de pífanos que a gente olha hoje com aquela formação tão homogênea, musicalmente falando, se você for fazer um estudo musical de uma banda de pífanos, é incrível, mas ela não nasceu daquele jeito. O que é, de onde veio? Então, ela foi feita por erros e acertos, testes, necessidades, é muito importante também. Uma tradição, ela se faz por necessidade. Então, você precisa ter aquela conjuntura da necessidade para você poder manter aquilo. Ninguém inventa uma tradição. Bom, vou inventar uma tradição. A tradição, ela se faz, né? E quando você pensa nisso, aí isso é mais abrangente, né?
Carmen. E lembrando que no final você vai tocar outra música para nós. Opa, tem um bocado aqui dentro. Oi. Então, ainda sobre tradição, né? Eu acho que é muito verdade o que você diz. E, inclusive, sempre coloco isso com relação ao ciclo junino e à quadrilha junina, que é um processo que as pessoas têm o hábito de dizer, isso não é mais quadrilha. Quadrilha era no meu tempo, porque não existe o meu tempo. O meu tempo é o passado. E aí, é engraçado, porque eu sempre coloco, bom, a quadrilha junina que vem para nós, ela, antes de tudo, quando você vai estudar, ela veio de uma região da Inglaterra e era uma dança rural que homenageava Juno e as festividades, né, pagãs, fogueiras, e, enfim, uma situação absolutamente diferenciada, que foi apropriada pela Europa no cristianismo, e a quadrilha vai para a corte, aí ela, da corte da Europa, de França e Itália, ela vem para o Brasil, para uma corte portuguesa no Brasil, é de uma forma. E depois da corte ela vai para a rua, no Rio de Janeiro e nas outras cidades, da rua ela vai para o interior, do interior ela volta para nós caricaturada, porque era um modelito meio, vamos dizer, jocoso e jeca tatu. Né? Aquele modelo do interior que vai pegar o caipira da gente e colocar ele como algo que é muito interessante e engraçado, né? Que é engraçado. E só que a gente é caipira, todos somos caipiras, mas aí quando ela volta jocosa é a que vai para a escola, que tem o dente preto, que tem a roupa rasgada, que dança de forma jocosa mesmo. E aí as pessoas têm saudade disso. Aí, de um momento para outro, nos anos 80, 90, essa juventude, que sempre fez uma crítica social dentro da quadrilha, cria uma situação de reconstrução, de recriação das nossas culturas populares. Aí traz boi, aí traz ciranda, aí traz... Enfim, Carnaval carioca. tudo que vem junto no bojo, mas principalmente trazendo a relação com o ciclo junino, com a fogueira, com São João, com Santo Antônio. E essa quadrilha não é colocada como quadrilha. Então, por que ela não é tradição? Quando me perguntam, a quadrilha tradicional, eu digo, tradicional de que tempo? Do tempo do Império no Brasil? Em Portugal? Na França? Na Normandia? Ou aqui depois? Ou dos anos 80. Qual é a tradição que você quer? Porque todas, então, seriam tradicionais. Mas nós somos um processo. Cultura é dinâmica, absolutamente dinâmica. Então, como congelar uma relação, né, cultural? Então, o passinho faz parte. O frevo que foi há 50 anos atrás não é o frevo de hoje, mas é o frevo de hoje. Falando em frevo, a gente tem aqui o Passo do Frevo, né? Que Passo do Frevo. Uma instituição, é um equipamento. Um equipamento importante, né? Isso. Como é que está isso? Porque houve uma questão de uma crítica de uma organização social, outra em relação a problemas naquele espaço, e foi resolvido. O Passo do Frevo é um equipamento da Secretaria de Cultura. Ele foi criado a partir de um programa de salvaguarda para um patrimônio. Então, assim, o frevo foi candidato a Patrimônio do Brasil em 2006. A Secretaria de Cultura candidatou ao IPHAN o frevo como Patrimônio do Brasil. Fez a proposta, candidatou, aprovou-se a proposta, eu coordenei o processo de patrimonialização, foi feito o inventário do frevo nas cidades de Olinda e Recife, foi feito um levantamento extenso sobre o que é frevo, em todos os níveis, não só de dança, de música, mas nas relações sociais de tudo, nas agremiações de frevo, enfim, no universo o mais complexo que fosse, que a gente alcançasse. E ele foi patrimônio, foi considerado patrimônio, foi aprovado como Patrimônio do Brasil, em 2007, quando fazia 100 anos do nome frevo encontrado por um pesquisador num jornal pernambucano, né, o Jornal Pequeno. E em 2010, o IPHAN propôs à Unesco a candidatura a Patrimônio do Mundo, né, da humanidade, e mais uma vez nós entramos no processo, em 2012, ele foi considerado patrimônio da humanidade. Bom, no projeto de salvaguarda, ou seja, de preservação de um patrimônio, o que a gente faz? Tem que fazer um programa do que precisa. E aí esse trabalho foi feito diante dos depoentes que fizeram parte do processo de trabalho, do inventário. Então, o que mais se reclamava? O Recife não tem um lugar onde tenha frevo o ano inteiro. O Recife não tem um lugar que um turista ou qualquer pessoa queira saber como é, o que é, e ele vai e possa ver. Então, assim, o Passo é um equipamento,
é o eixo central de salvaguarda, um equipamento criado para promover a salvaguarda desse bem imaterial. Então, a partir do passo, você teria aula de dança, aula de música, né, formais, você teria uma exposição o tempo inteiro, ou seja, uma parte museal funcionando, um educativo que tratava e toda uma relação de difusão, de promoção e divulgação do frevo o ano inteiro, em todos os aspectos, de documentação, um centro de documentação. Você, por exemplo, convive com o passo, né, de uma forma bastante presente, e isso é muito importante. Então, essa relação que gera autoestima e que fez com que a cidade pudesse ver o frevo. Precisa ainda de uma intervenção maior? Precisa. Eu sempre sonho com a presença das agremiações lá dentro, de uma forma mais ampla até, maior, né? Mas, de qualquer maneira, eu acredito que ele vem fazendo o papel dele, ele vem cumprindo de forma muito boa. O que houve há um tempo atrás, agora foi porque ele é um equipamento da Secretaria de Cultura, mas ele tem um gerenciamento de uma OS, né? Que é o IDG. E aí foi um processo de transição que ocorreu, o final do mandato, do contrato da IDG, e depois a recolocação, né, da OS, que foi a mesma OS. Então, nesse período, houve um bochicho muito grande e as pessoas com muito medo, porque já se apropriaram de forma muito grande disso aí também, né? A população recifense já não dispensa mais o passo. E a gente acha e sabe que é indispensável para a nossa vida cultural. Fala um pouquinho mais assim dessa dimensão que talvez nem todo mundo conhece, né, da patrimônio imaterial, né, cultural, né, pernambucano, assim. Isso. Nós temos muitos patrimônios imateriais. O que é o patrimônio imaterial? O patrimônio material, que o IPHAN tratava, sempre o órgão que trata de patrimônio é o IPHAN, né, histórico do Brasil, e é aquele de pedrical, vamos dizer, o que é tombado, a igreja, a obra de arte, a escultura, aquela coisa, né? Isso que é tombado. O patrimônio imaterial, né, ou intangível, como é conhecido, é aquilo que ultrapassa esse limite do que você pega, embora ele também se pegue. Embora você tem frevo no CD, você tem, né, o instrumento, isso é palpável, mas ele é muito mais amplo porque ele está no simbólico, nas relações. Que lugar é esse que o frevo ocupa? O frevo ocupa um lugar na nossa sociedade de construtor mesmo da nossa sociedade, de identificação de nós. O frevo, ele não está, o frevo, ele é. Eu não faço o frevo, eu sou o frevo. Por quê? Porque eu preciso dele para mim, né? É uma relação muito interior, muito de construção do ser. Assim como você tem o maracatu, assim como você tem as outras manifestações, formas de expressão. Então, por exemplo, o acarajé é patrimônio imaterial do Brasil. O que é? Como a tapioca, o queijo de Minas, mas é o quê? O modo de fazer. Porque tem uma relação direta com o imaginário, com o ritual, com a celebração, com o respeito que se tem por aquela população que faz aquilo de forma tradicional. E aquilo é um pouco de nós, é um pouco do Brasil, é um pouco das nossas relações sociais. Vaquejada é patrimônio material, aquelas que puxam o rabo do boi. Isso, você toca num tema muito, muito interessante, muito simbólico, porque só que também não é porque é tradição que a gente não precisa rever. Exatamente. Né? Precisa rever. Exatamente. Porque a gente está num momento extremamente de precisar rever tudo. A gente brincou com essa coisa de gênero na minha sanfona, mas é verdade. A gente precisa rever gênero. Quanto mais o puxar de um rabo de um boi, entendeu? A gente precisa ver coisas tão... Está na hora de rever. Não dá mais para não ver. Claro. Então a gente não precisa... Agora, é tradição? Ele representa um fazer de tanta gente, aquilo é uma paixão de tanta gente, você também não pode desconsiderar isso. Ou seja, são questões... olha, a gente estende isso para cor, gênero, relações sociais, mulher, não é? Então, tem quantas pessoas estão reivindicando o justo direito de ser uma mulher, quebrando com tantas paradigmas do que é, o que é, o que não é. Então,
a gente tem que rever essa tradição, né? A tradição, ela não pode também, se ela questiona, né? Se ela agride alguma coisa, por exemplo, tem uma coisa, pra você ter uma ideia, eu preciso fazer parte tanto da tradição, por exemplo, a tradição, ela tem um item de grande confronto ecológico também. É muito curioso, você fala, nossa, o que é? Inclusive, isso já gerou temas acadêmicos. Ela produz um lixo absurdo. A gente tem que rever isso. Rever, E por aí vai, né? O que vocês, a gente quase sempre pergunta isso aqui nos vários temas do nosso programa, Sim. o que vocês sonham nessa área, o que vocês gostariam de ver acontecer, de realizar? Pessoal, mas também em termos mais público mesmo, né? Enquanto Estado, enquanto cidade, enquanto Brasil. O que vocês gostariam de ver implementar nessa área, né? Não tem tanta coisa claro. nessa área que é grande, mas é uma área. Claro. Né? O que vocês pensam? Olha, eu assim, projetos pessoais eu tenho muitos, assim, né? A dificuldade, eu agradeço isso todo dia, é mais como ir dando conta de realizar eles, né? E a gente tem que ir priorizando. Mais uma vez, não dá para não pensar na conjuntura que a gente está, porque é muito desafiante, né? Então, falar de sonhos hoje, os nossos sonhos têm que ser ajustados à nossa realidade. Porque eu tenho muitos projetos, mas qual é um projeto que é mais importante para o momento que a gente está vivendo? Por onde começaria, né? Talvez o que? A questão da educação, a questão como por exemplo, implementar a dimensão um exemplo cultural, bem simples. Eu tenho um projeto, assim, sei lá, que pode ter uma reverberação num projeto de educação maior ou menor, eu acho que é melhor a gente fazer esse que vai ter mais, que vai reverberar mais. Por exemplo, no meu caso, que eu sou um artista do palco, né? Qualquer que seja esse palco, eu não sou um artista da escrita, por exemplo, né? Um artista do livro, né? Eu não escrevo livros, eu não pinto quadros, eu sou um artista do fazer do palco. Hoje eu acho que o palco tem que ser a rua. Então, se eu tenho um projeto hoje, eu vou montar um projeto para me apresentar no Santa Isabel ou na Rua da Moeda, que é um projeto que eu venho fazendo há alguns anos. Esse projeto da Rua da Moeda, ele é mais urgente. Então, todos os dois eu tenho paixão, eu adoro o Santa Isabel, mas eu acho que a rua hoje ela se faz mais necessária. Então é isso, né? De ajustar. 1 minuto para Carmen e 1 minuto para música. Opa, agora! Olha, projetos são muitos, né? Mas o meu sonho imenso agora é que a gente tenha muito a fazer num Compaz, por exemplo. Que a gente tenha muito mais Compaz. Porque é essa relação da violência, da vulnerabilidade social do nosso adolescente, da nossa criança e de uma cultura de paz. Essa cultura de paz que vai englobar o coco, a ciranda, o cavalo marinho, o boi e tudo que a gente tem. Porque toda essa riqueza cultural é o que vai tirar dessa criança e desse adolescente a rua, o ódio e a violência. Não é polícia, eu não quero polícia na rua, eu não quero mais grade, eu não quero mais presídio, eu quero muito Compaz. Compaz significa locais que elas possam trabalhar o tempo inteiro com gente como o Helder, que eles vão lá e abraçam, cantam, dançam e dançam com você e vão para a Rua da Moeda. O que eu quero na minha vida é ver isso ainda acontecendo. Eu trabalho com formação, quero continuar formando. Bom. Que maravilha. Eu acho que a gente está precisando de um foguinho também para gerar um negocinho assim. Eu também quero muita paz, mas precisa de um foguinho para acordar algo que está por aí meio adormecido. Então eu vou de Cavalo Marinho de novo, que canta assim, ó. Eu quero ver queimar carvão, quero ver carvão queimar. Quero ver levantar poeira, quero ver poeira voar. Quero ver queimar carvão, quero ver carvão queimar. Quero ver levantar poeira, quero ver poeira voar. Quero ver queimar carvão, quero ver carvão queimar. Quero ver levantar poeira, quero ver poeira voar.
Antes de encerrar, lembrar também o nosso programa Realidades no Rádio, que é Realidades do Cotidiano à Luz do Saber, né, na 99.9, a rádio da Universitária FM, 99.9, todo domingo às 18 horas. Né? E agradecemos muito aqui a presença, então, Carmen Leles, da Secretaria de Cultura, historiadora, e, né, aqui com a gente nesse programa, e o Helder Vasconcelos, né, um artista, músico e dançarino. Obrigado a todos eles e a todos os nossos telespectadores e até a próxima.